Olá! Hoje eu tô aqui na casa da Helena. Nós não vamos falar sobre as joias lindas, né? Hoje não, né, Hoje cara? não. Hoje nós não vamos conversar sobre a mulher empreendedora que a Helena é. Hoje eu vim aqui, quer dizer, para os mais íntimos é tia Nena, né? É, Nena. Hoje eu vim aqui para poder conversar com ela sobre a maternidade. A Helena mãe e a Helena mulher, né, gente? Linda desse jeito, loura, Olha magra, isso, rica, gente. linda. Ai, não dou conta. O Rick eu É adorei. Esse, riquíssima, por sinal. que delícia, o interfone. Não tem problema, né? Nós estamos na casa dela. As pessoas... Aliás, isso é super normal aqui, né? Porque por ela ser empreendedora, tem esse constante movimento aqui. Mas eu pedi à Nena, que fofa, como sempre, abriu as portas da casa dela. E é muito difícil um horário com ela, graças a Deus eu consegui. Para ela poder falar um pouco sobre a maternidade. A Nena foi mãe em 2 momentos muito diferentes, né? Porque com a Bubu ela era muito jovem, continua muito jovem, mas já tem mais maturidade, né? Quando o Vini nasceu. O Vini tem 9? O Vini tem 9, vai fazer 10 em maio. Pois é, né? Então eu pedi à Nena para ela poder falar com a gente um pouco sobre como que foi essa maternidade em 2 momentos diferentes, assim. Mas não aquela coisa de que no segundo filho a chupeta cai no chão, a gente nem lava, não. Mas ela como mulher, né? Ela com relação à relação dela com o Chu, gente, os dois são uns fofos, vivem um relacionamento muito fofo mesmo. Tem uma foto, depois eu quero que você me manda uma foto dela de moto com ele, assim, tipo assim, né? A gente tá na fase dos raleiros agora, sabe? Os cinquentão que sai de moto, Isso parece ter 50 anos, gente, nunca, né? Então, Nena, eu queria que você me falasse um pouco como que foi, assim, quando você engravidou da Bubu, a sua primeira forma, né, de viver a maternidade. Na verdade, eu me casei muito nova. Me casei, eu tinha 20 anos quando a gente casou. Eu e o Chu, ele tinha 23, eu tinha 20. Então, assim, exatamente pelo tanto que a gente era imaturo ainda e queríamos viver tantas coisas e tal, a gente foi protelando a maternidade. Aquela coisa assim, quando a gente comprar um apartamento, né? Quando eu formar e depois quando eu fizer a pós-graduação, aquelas histórias todas. Então, a gente ficou 7 anos casados para ter a Bruna. E foi num momento muito bom, porque a gente aproveitou muito. Como a gente casou muito novo, eu acho que isso talvez seja um divisor, porque muitas pessoas casam novas já tem filho. Então, assim, deixam de viver um período que é muito importante. Eu costumo dizer que o que eu entendo é que a vida ela é como se fosse um filme mesmo. E muitas pessoas têm mania de adiantar o filme. Pular etapas, pula né? etapas. E cada etapa tem que ser vivida intensamente. Então, assim, nós vivemos, é como se a gente namorasse ainda. E ainda mais que eu casei e fui morar fora de Belo Horizonte. A gente foi morar em Brasília logo depois que eu casei. Então, que eu também acho que foi muito bom. E aí, beleza, fomos, moramos fora, a Bruna nasceu em São Paulo, nessa época eu já estava em São Paulo, quando a Bruna nasceu. E pelo fato da Bruna nascer fora, longe da família, eu tive muitas dificuldades nessa primeira maternidade por me sentir muito sozinha, de não ter o apoio da família. Então, assim, eu sempre tive o apoio dos meus pais, embora nunca morei perto deles depois de casada, porque meus pais moram em Guarapari, eu morava lá em São Paulo nessa época. Mas eles sempre foram muito presentes, mas não era a presença da rotina do dia a dia, que é né? diferente. É completamente diferente. Então, assim, eu me sentia muito sozinha. Eu não tinha babá, eu não tinha empregada, era eu e Bruna. E o meu marido trabalhava muito nessa época. Ele estava no auge da ascensão profissional dele, então ele viajava muito e tal e tal. Então eu fiquei um pouco traumatizada com essa solidão desse primeiro momento. O Chu também sempre muito presente, mas dentro do possível. Claro. Então eu fui protelando esse segundo filho. E eu sempre também tive o desejo de não ter 2 filhos pequenos com a mesma idade. Muita gente fala assim, eu gosto porque um faz companhia pro outro. Não era o meu desejo. Eu acho que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, mas eu sempre tive vontade de ter um filho com diferença grande de outro. Então, isso acabou que me favoreceu, né? Quantos anos a Bubu tinha quando você engravidou? 10 anos. 10 anos, diferença boa. E aí eu vou misturar um pouquinho da história, porque a gente, principalmente nós duas, a gente não consegue contar as coisas sem misturar um pouquinho da nossa fé, né? E aí o que aconteceu? Eu estava já em Belo Horizonte nessa época, o Juninho já estava aqui, na verdade o Juninho sempre esteve viajando, só que nessa época a família não ia mais. Então ele
começou a trabalhar fora, em outra cidade, ele estava em Ribeirão Preto, eu acho, nessa época, ele ia segunda e voltava sexta. E eu falei, não quero de novo ter um filho com ausência, seja da família, seja do marido, eu gostaria muito que ele estivesse aqui. E fui para a igreja. E ajoelhei e falei, meu Deus, olha, eu vou fazer 40 anos. Eu preciso saber se é um projeto do Senhor para a nossa vida que a gente tenha um segundo filho. Então, se for, a gente pode fazer aqui um combinado? Adoro Você combinado. transfere meu marido de volta para... Eu tenho que olhar para lá ou tenho que olhar para você? Pode ir lá para qualquer lugar, amor. Eu falei, vamos fazer um combinado? Você transfere meu marido para Belo Horizonte. Se você transferir, eu vou entender que tem um projeto do Senhor, eu tenho um segundo filho aí guardado. Se não for do seu projeto, deixa ele onde ele está e eu vou ficar só com a Bruna mesmo e estou feliz também. Achei que estava, né? Hoje eu tenho certeza que faltava o vinho. E foi muito interessante, porque isso foi, tipo, eu engravidei do Vini em agosto. Foi tipo assim, início do ano, que eu acho que eu tive essa conversa, esse combinado, e logo em seguida o Juninho foi transferido para Belo Horizonte. E eu falei, puxa vida, tá me esperando, né? Respondeu. Tirei o DIU, vou engravidar. E realmente engravidei até rápido, acho que com 3, 4 meses eu engravidei. Só que durante a maternidade, durante a gravidez, ele foi transferido de volta. Nossa, que delícia. Aqueles tombos que Deus dá na gente, né? Tipo assim, não é do jeitinho não é que você bem quer. assim. E foi perfeito, foi maravilhoso, porque assim, é bom que a gente vai quebrando aquelas coisas que eu tinha como muita verdade, assim. Mas hoje eu olho e eu entendo que tudo foi um contexto. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não estava trabalhando ainda, então assim... eu vivi uma realidade que depois aqui em Belo Horizonte eu entendi que a mãe sou eu mesmo. A família pode estar perto, eles ajudam sim, mas é a gente que pega o tranco mesmo. E eu entendi que não tinha ausência. E foi ótimo, porque isso foi quebrando, sabe? Assim, o Vini nasceu aqui, meu marido estava viajando, eu contei, foi comigo mesma, né? Mas eu tive um apoio enorme, que foi a Bruna já com 10 anos. Já ajuda bastante. E a Bruna com 10 anos, principalmente menina, o instinto materno estava muito aflorado. Então, assim, ela sempre foi uma meio que segunda mãe do Vini. Eu tomo até um cuidado muito grande com a Bruna, porque é uma personalidade dela. Então, assim, por muitas vezes ela assume, eu falo aqui, menos porque a mãe dele sou eu. Porque se deixar, ela chama atenção, ela quer educar e às vezes ela tem que ser sua irmã mesmo, né? Então foi muito legal, assim, foram 2 momentos diferentes. O que eu costumo dizer da diferença da maternidade, eu falo que eu tenho 2 filhos únicos. Porque a Bruna eu tinha 27 anos quando ela nasceu, 28 anos, eu engravidei com 27, tinha 28 quando ela nasceu. E uma maturidade, um estilo, Quando o Vini chegou, eu já tinha me transformado em muitos aspectos, porque 10 anos na nossa vida nessa idade, a gente aprende, a gente destrói para construir de novo, então assim, eu já tinha muitas coisas diferentes, muitas mudanças na minha vida, na minha personalidade, na minha fé. Então eu encarei a maternidade de uma outra forma, mas eu acho que as duas foram muito positivas, não foram perfeitas, mas foram muito positivas. Porque as duas me ajudaram a ser uma pessoa melhor. Então, assim, eu acho que ser mãe madura também, vou falar madura, tá? Pra não falar ser mãe velha. Gente, a gente aqui tudo jovem, tá? Ser mãe madura também trouxe muitos benefícios. Eu falo que às vezes eu sou mãe velha mesmo, eu sou mais dengosa, tem coisa que eu, com a Bruna, por mais que tenha sido a primeira filha, eu não ligava com o Vini, eu já fico, tipo assim, eu não gosto que dorme fora. Não gosto que dorme na casa de coleguinha, não acho que é preciso. Gente, eu tô falando de mim. Pra quê? Vai, passa o dia, brinca, mas vem dormir aqui. Em casa. Mas com a Bruna não era assim. Então, assim, eu acho que eu vou ser meio ciumenta com o Vini, entendeu? Mas são pode coisas... Pode ser também porque é uma menina, pode ser porque é menino, pode ser um monte de coisa. Mas eu tô doida pra poder quebrar e construir outras coisas novas também, porque eu acho que a vida é feita disso, né? Então, aí dos 2, você quer me perguntar alguma coisa? Quero, é porque é o seguinte, tem uma questão, falando, né? Eu sei, a gente é assim mesmo. Na relação dos 2, assim, o que você acha que você fez com o Vini e que você não fez com a Bubu, ou então o contrário, né? Você falou essa questão de dormir fora, mas eu falo assim, enquanto Helena, mulher, por exemplo, quando a Bubu nasceu,
você se permitia fazer as coisas que você gosta de fazer, você se permitia tomar uma champanhe, que a gente adora tomar uma champanhe, gente. Você se permitia Aqui é água de coco, mas a gente namorar adora com uma o Chu, champanhe. porque vocês têm uma relação como casal muito bonita, porque a Cidane gente tá querendo sabe, participar. porque a gente sabe que depois que os filhos nascem, a relação às vezes fica um pouco como segundo plano, né? E você vê alguma diferença ou não? Você conseguiu levar tudo muito normal e natural e muito parecido? Eu vejo diferenças assim, não na minha personalidade, porque o que acontece na minha história? Assim, eu tive uma criação onde meu pai e minha mãe, eles tiveram uma história de amor muito bem vivida. E ela nunca deixou de ser mãe por causa disso. Então, assim, para as minhas tias, para muitas pessoas, às vezes era um absurdo. Mas, por exemplo, meu pai tirava 30 dias de férias no ano, eram 10 dias, ele e mamãe, e 20 dias com a família. E eles tinham 4 filhos. E era uma escada. E ela dava um jeito, deixava os 4 filhos e ia viver com meu pai. Aquele momento dos dois. Então a gente cresceu sempre vendo meu pai e minha mãe saindo. Não, hoje não é programa para vocês. Hoje é o dia do jogo, eles gostavam de jogar pôquer, era o dia do baralho, era o dia do que fosse, mas eles sempre tiveram. Então eu cresci e aprendi que isso era o certo. Com a Bruna, eu não tive muitas oportunidades de viver essa situação que eu tô dizendo, porque lá em São Paulo eu realmente não tinha ajuda, né? Aqui em Belo Horizonte, com o Vini, eu tive a sorte, que eu falo que foi a sorte, de ter sempre algum anjo perto de mim, porque como minha mãe não mora aqui, eu não tenho esse apoio. A família do Chu é pouco participativa nesse sentido. Então, assim, eu sempre tive o apoio de alguns anjos por perto. Então, eu tive... Joga a mesa no chão, você vai atrapalhar o nosso vídeo. Eu tive a Sassá, que foi uma menina que trabalhou comigo durante 2 anos. E depois eu tive a Vanessa, eu tive a Antônia, que foi uma babá que ficou com a gente um tempo também. E aí, eu não abria mão da minha sexta-feira. A sexta-feira era o dia de namorar. Então, assim, você podia me chamar para um aniversário dos meninos. Era um aniversário de criança, mas eu ia com o Chu. Entendi. Por mais que fosse um aniversário de criança, isso não é radicalismo, isso era um propósito. Porque se que fazia eu abrir, bem pra vocês. E se eu abrisse mão um dia, daqui a pouco eu perdi a sexta-feira. Então, assim, isso foi desde que o Vini nasceu. Então, eu tinha babá plantonista, não era babá de todos os dias, que vinha pra mim toda sexta-feira. Então, sexta-feira podia ser célula. Podia ser a nossa célula, mas era eu e o Chu. E aí da célula a gente esticava para poder fazer um programa, para sair para jantar. Às vezes era para conversar, porque a gente não tinha oportunidade em casa. Pois é, você não viveu isso com a Bruna. Você acha que fez falta? Eu acho que são momentos diferentes. Eu acho que se eu não tivesse vivido com o Vini, teria me feito mais falta. Entendi. Entendeu? Porque eu já estava num ritmo de trabalho mais acelerado. Com a Bruna eu já não tinha tanto. Com a Bruna eu estava muito... A Bruna eu fiquei até os 2 anos da Bruna 100% com ela. Eu nem trabalhava. Eu fui trabalhar quando eu voltei para Belo Horizonte, que aí também eu entrei para uma multinacional e trabalhava muito. E fiquei um tempo, até a hora que eu vi que estava prejudicando a minha maternidade também. Aí eu resolvi sair e logo depois eu montei o meu negócio. Então, eu não sentia. Agora com o Vini eu já estava trabalhando muito. E eu comecei a sentir mais necessidade, porque eu não conseguia ter diálogo com o Juninho aqui em casa. Às vezes a gente estava conversando, a gente era sempre interrompido, então assim, era um momento... normal, super normal, mas... Quem nunca? E eu acho muito legal a gente falar isso, porque assim, e você tem falado isso muito nesse projeto, não tem certo e errado, Não tem, gente, tem cada um. Então às vezes, isso para uma pessoa não é um incômodo, para mim era. Eu sentia muita falta de ter essas conversas com o Juninho, de ter o nosso bate-papo, de ter o nosso momento. Então podia ser uma sexta-feira. Tanto é que quando foi com a Bubu você já não sentiu tanto essa falta, né? É a questão que não existe certo ou errado mesmo. Certo e errado. Cada uma tem que viver aquilo que vai ser melhor para todo mundo. Exatamente. E assim, hoje eu já não tenho mais essa necessidade. Por quê? Não tem a sexta mais. Não tem mais a sexta. Mesmo não, gente, porque eu venho aqui muita sexta, eu já roubei a sexta-feira. Até porque a sexta virou praticamente trabalho. Mas eu não tenho mais, porque eu acho que os meninos também cresceram. Hoje em dia eu consigo sentar com o Juninho aqui em casa e os meninos aqui, o Vini aqui, porque a Bruna não fica aqui mais, né, gente? Bruna Aliás, Bubu, beijo. Dona, Mickey e a Minnie agora não serão os mesmos. Nunca mais. Aproveita e fala depois a respeito disso. Falo. Como é que foi essa sua despedida? Bubu não tá aqui, gente. Bubu tá fora.
Tá fora não, tá temporariamente morando fora. Então hoje em dia eu não tenho essa necessidade mais. A gente consegue fazer esses nossos encontros, eu consigo namorar, eu consigo ter meus momentos de intimidade com o Juninho, os meninos já entenderam isso. Antes não, antes era até pra gente poder namorar, eu tô falando namorar de intimidade mesmo, às vezes era preferível a gente ter saído, chegar de madrugada, fechava a porta do quarto. Hoje não, hoje já tá tudo mais tranquilo. Né, os meninos, o Vini tem hora de dormir, então entrou pro quarto dele, dormiu, fecha a porta, tá tudo certo, tá posso tudo namorar ótimo. em casa, tomo meu vinho em casa, tá tudo tranquilo. Então, assim, momentos diferentes. Mas você sabe rapidinho que isso lá em casa, por exemplo, eu faço isso. Os meninos são 3 anos e pouco, mas toda sexta eu tô, né? Não sei, acho que você nunca tinha me contado isso não, mas toda sexta a gente abre um vinho, os meninos vão dormir e a gente vai namorar. E você tem uma vantagem, porque você tem hábitos melhores do que eu tinha na minha casa. Então, assim, os meninos dormem cedo. E você consegue esticar a sua noite. Aqui em casa nunca foi assim. Os meus meninos dormiam quando todo mundo ia dormir. Então, se a gente fosse dormir 1h da manhã, ele ia dormir 1h da manhã. Se a casa parasse às 10, todo mundo deitasse às 10, ele ia dormir às 10. Então, isso era um dificultador, porque a gente queria namorar, mas enquanto ele não dormisse, não tinha jeito. Entendeu? Então, assim, isso é bom. É um hábito muito bacana, que os meninos dormem, você ainda tem a noite toda com o Gedeon. Né? E é uma questão de organizar também, né? Às vezes a gente fica achando que precisa de viajar. E se você tem esse hábito, né? Acho que um dia da semana, né? Você consegue colocar as crianças para dormir e vai namorar com esse propósito, né? De ir namorar. E aí não tem essa necessidade, às vezes, de você sair para viajar, né? Você já tá bem ali, né? E namorar mesmo, né, gente? Namorar. Que é bom também. Inclusive, a mãe da Nena deu uma dica ótima. Gente, você vai falar isso aqui? Preciso contar. Gente, Vicky. Mardinha fazendo discípulos. A mãe da Nena é uma fofa, gente. Ela realmente sempre fala dessa relação dela com o marido. E ela sempre mesmo, né, mostrou isso, que se o casal tá bem, gente, a família toda tá bem. Isso aí. Né? Isso é fato. Eu acho que assim, a gente até ontem, na hora que você me convidou pra gente fazer esse bate-papo, então a gente me explicou mais ou menos o que era. Eu fiquei pensando, e aí de noite, na hora que eu fui rezar, eu falei, puxa vida, não tem como falar de maternidade sem falar da minha mãe. Porque a minha mãe, ela realmente assim, ela foi tremendamente sábia. Sem conhecimento. Isso é o mais bacana, né? Porque assim, a gente que está numa caminhada, que a gente frequenta uma igreja, você estuda, você lê, você faz cursos, faz seminários, a gente é muito estimulado o tempo todo a ser uma mulher sábia, porque você ouve, então você entende. Minha mãe, ela foi por instinto. Ou seja, pela ação do Espírito Santo. E ela foi uma mulher muito sábia na criação dela. Ela é uma mulher muito sábia no relacionamento dela com meu pai. Minha mãe, assim, vou só para vocês entenderem o que é a Mardinha. Mamãe sempre teve vontade de ter um sítio. Mamãe sempre gostou de planta, mamãe sempre gostou de mexer com terra, essas coisas assim. Então, o sonho da minha mãe era que quando aposentasse, eles fossem para o sítio. Meu pai carioca, o sonho do papai era voltar para a praia. E eles moram em Guarapari. E hoje, eu costumo dizer que minha mãe é mais feliz lá do que meu pai. Porque ela poderia ter reclamado, ela poderia ter falado, mas eu queria sítio. E ter ficado lamentando, porque a lamúria é um saco, ela podia ter ficado lamuriando a vida inteira, que acabou fazendo a vontade do meu pai. Não, ela descobriu algo de muito bom ali e ela é muito feliz ali. Isso é sabedoria. Total. E isso é a Mardinha, entendeu? Ela tira de todas as situações, ela consegue ver o bom. O lado bom. E ela não é pelo positivismo ou pelo otimismo exagerado. Não, ela vive aquilo com muita não é o espírito, né, de Poliana, não, é verdade, entendeu? Ela realmente vê o bom. E ela sempre foi assim. Então, com a relação com meu pai, com a criação dos filhos, com a relação com as noras e com genros, sabe? Entendi. Muito sábia. Pronto, fiz um parênteses aqui da Mardinha, porque eu não podia deixar de falar. Mas ela é uma fofa mesmo. Inclusive, até hoje, ela também usa o Vic, tá, gente? Só pra fechar com chave de ouro. Depois vocês pesquisem o que é o Vic. Nós não vamos falar isso aqui. Não, gente. Jamais. O que é que você me perguntou? Isso aí pra tirar o chiado, aquelas coisas. A tosse, né, cara? Aqui, com relação a Bubu, como é que foi essa despedida por um tempo, né? Primeiro, você, como mãe, eu sei que você ficou assim, né, triste, que eu falo assim, né, gente? O filho vai ficar um tempinho.
Então, Fora olha de só, casa. eu tive uma fase na minha vida, eu acho que quando eu era adolescente, alguma coisa assim, que eu tava indo pra uma veia um pouco dramática. E a minha mãe falava isso muito comigo, para com drama, firma o corpo, Que não mulher vai que ficar nunca foi fazendo drama. E eu tinha uma coisa assim, eu gostava, eu era chorona, não sei o que e tal. E isso ficou muito forte na minha cabeça. Tanto que hoje eu tenho muita dificuldade de chorar. Porque eu fui crescendo ouvindo, e assim, crescendo não, eu já era crescida, foi na adolescência mais ou menos, mas ouvi isso muito. Para com isso, Helena, ó, encara a vida, para com drama, não faz drama com a situação. Não. E aí hoje eu tenho isso assim, não posso fazer drama. E aí eu olhei Você é pra mais isso. durona, né? Eu acho até que eu sou meio mole, assim, mas eu não me entrego muito. Quando começou esse processo da Bruna, ela foi, gente, para um intercâmbio de trabalho temporário, que é da faculdade, é um estágio, para trabalhar nos parques da Disney. É muito bacana o processo e são só 3 meses. E aí, quando ela falou comigo, mãe, eu tô com, foi no início do ano, que ela falou, mãe, eu tô com vontade de fazer e tal, o que você acha? Eu falei, acho maravilhoso, porque eu sempre quis que a Bruna fizesse um intercâmbio, aquele intercâmbio do ensino médio, e ela não quis. E aí, quando ela falou, eu dei muita força para ela ir. E aí todo mundo falou assim, nossa, vai morrer de saudade, vai ser o primeiro Natal longe da Bruna. E eu realmente falei, gente, mas é muito pouco. 3 meses passa muito rápido, ainda mais nessa época do ano. Então eu não me permito falar assim, nossa, eu tô arrasada. Não tô. Gente, a Helena é assim mesmo. Só fazer um parênteses. Eu lembro quando os meninos foram pra escolinha e eu tava mal, muito mal, né? Eu chorava e tal. Ai, a Helena falou assim, Flor, normal aqui. Deixa eu te falar, vai ser tão bom pra você, tranquilo. Olha, o Vini foi super cedo, foi ótimo. Nossa, ótimo. E assim, ela fala assim, igual ela tá falando agora, e a gente lá, né? Você tem essa facilidade do desapego. Eu nem acho que é olha porque eu parada olhando pra você. Não, você é sabe porque tem por hora que eu quê? olho pra beleza dela, eu fico parada. Assim. Não, você sabe por quê? Porque eu acho assim, você pode até não achar que é questão de ser durona e tudo, mas você tem mais essa facilidade de desapego, assim. Tem um livro que chama Como Criar um Adulto, que fala que a melhor mãe é aquela mãe que é desnecessária. Eu te vejo muito assim, os seus filhos são apaixonados com você, te amam, porque filho sempre vai amar a gente, né? Mas assim, eu vejo que você é muito tranquila, assim, você não fica no apego, criando esse apego. Você quer que eles realmente tenham autonomia. Eu quero que eles deem conta. Isso. Né? Se eu tiver aqui para poder apoiar, ótimo, mas se eu não tiver, eu quero que eles deem conta. E aí o processo da Bruna foi esse, assim, ela começou, foram 6 meses de seleção, então eu tive esse tempo também para ir preparando, né? E beleza. O que eu achei que foi realmente difícil foi que no dia que a Bruna viajou, o Chu e o Vini estavam viajando. Porque o Vini teve um campeonato de futebol, casou no dia. Então eles estavam em Vitória, o Chu acompanhou o Vini e eu fiquei com a Bruna. Então eu voltei sozinha e passei o final de semana sozinha. Mais ou menos, tá, gente? Que ela foi para um almoço, que eu vi a foto, tá? Tava lá com as amiguinhas lá. E eu fiquei assim, sozinha que eu tô falando sem eles, né? Entendi. E eu fiquei assim, eu acho que esse final de semana vai ser ruim, assim. Eu acho que em algum momento eu vou me pegar. E aí veio esse lado, para com drama. E não pegou. Hoje em dia, a internet facilita com as coisas demais. Eu converso com a Bruna todos os dias no FaceTime, eu vejo ela e eu vejo o olhar dela, eu sei se tá tudo bem. Tem dia que eu vejo que ela tá muito cansada. Esses dias ela apareceu com uma herpes enorme na boca. Eu falei, a vida não se resume em festa, porque lá trabalha o dia inteiro, tem festa todo dia de noite. E ela tá aproveitando, ela tem que aproveitar, mas ela também tem que descansar. Então, assim, a gente tá se falando muito, acompanhando muito, então não tem razão pro drama. Mas em algum momento rolou aquele... Não rolou ainda. Eu acho que vai rolar na hora que eu tiver bebido, de repente, um espumantezinho. Eu tenho uma música com a Bruna que ainda não coloquei pra ouvir. Mas ainda tá muito recente, tem 10 dias que ela tá lá, tá muito pouco. Eu acho que daqui a um mês eu vou evitar de ouvir essa música quando eu estiver bebendo espumante, entendeu? E por falar em bubu longe, o Vini dorme no quarto dela, da gente. Bruna, gente, ele tá dormindo todos os dias na cama dela, desde que ela viajou com o travesseiro dela. Eu falei, mas por que, filha? Ai, mãe, o cheirinho da Bruna. Ai, delícia, né? Ele tá sentindo, mas E Chu? O Chu também é mais durão. O Chu também é mais durão. Com relação a essas coisas, assim, ele é mais durão também.
Bubu, então acho que você pode até morar por aí. Não, assim. filha, eu acho que assim, a não ser que você more num lugar que a gente tenha a possibilidade de passar 3 férias por ano. E eu junto, e os meninos juntos, e Gedeon junto, tá? A família toda. Delícia. Nena, eu queria só para encerrar que você, assim, se você tivesse que falar alguma coisa, assim, para essas mães de hoje, tipo eu também, né? Que você viveu, assim, dentro dessas crenças, né? Que depois que a gente se torna mãe, a gente meio que se vê num mundo em que a gente não pode fazer nada, né? Tipo assim, então, a gente tem muita crença, até pela criação, pela época, pela cultura. Mas é alguma coisa que você viveu e que você vê que tem algumas mães que ainda são muito amarradas, têm dificuldade de se permitir. O que você falaria? Eu não me vejo muito apta a dar conselhos, não. Você é completamente Não, apta a dar conselho, mas eu vou te amor. falar assim, o que Igual a escolinha dos meninos, se não fosse a Helena, eu tava em casa com eles até hoje, louca, né? Porque tava assim, um caco. em casa com eles até hoje. O que eu costumo dizer é assim, eu acho que tem muitas pessoas, muitas mulheres, a gente está falando para mulher, Pra mulher. né? Tem muitas mulheres que se tornam mãe e deixam de ser as outras figuras. Elas deixam de ser mulher, elas deixam de ser esposa, elas deixam de ser amigas, elas deixam de ser filha. Então, assim, eu acho que cada papel na vida da gente é um dom que a gente tem que desenvolver e que a gente tem que aprimorar. Então, o papel da maternidade, que ele é tão lindo, que ele é tão maravilhoso, né, assim, no sentido mesmo, ele não pode suprir, ele não pode comprimir, ele não pode abafar os seus outros papéis. Principalmente o de esposa, o de mulher, porque os filhos vão embora. Eles crescem, quando eu tô falando eles vão embora, eu não tô falando, eu não tô falando no sentido de que eles vão te abandonar. Não, eles vão ter a vida deles, eles vão ter a família deles, eles vão ter a casa deles, eles vão ter a família deles. E quem vai ficar? Eu e o Chu, você e o Gedeon. Porque a gente acredita no amor para sempre, Claro. né? A gente acredita realmente que o nosso amor é para sempre. Então, o conselho que eu daria é esse, assim, não deixe que a maternidade te sufoque, porque muitas vezes é isso que acontece, é um amor, gente, sem explicação. Vocês que estão ouvindo, que são mães, sabem, é uma coisa assim, é realmente sobrenatural. A maternidade é sobrenatural, mas ela tem que acrescentar, ela não pode diminuir, ela não pode tirar de você alguma coisa que você tem que oferecer para o mundo. Então, se você é filha ainda, se você tem pais vivos, não deixe de ser filha, porque muitas vezes é isso. Você passou a ser mãe, você deixou de ser filha. Né? Até as amizades às vezes ficam abandonadas, não estou falando de tempo, a maternidade ela tem um tempo para você ajustar, processo, mas depois desse tempo você tem que voltar. Entendeu? Então, assim, vai ter o início da maternidade, você vai deixar de ser mulher por um tempo, sim, claro. né? Até porque você vai estar fedendo leite, marido também não vai, mas volta. E tem que voltar. E o que eu vejo é isso. Muitas mulheres, elas vão nessa linha e elas não retomam esse caminho. Seja do profissional, não quer dizer que tem que trabalhar fora, não quer dizer que tem que trabalhar dentro, não quer, mas tem que ter o que faz a pessoa feliz. E o conselho que eu daria, então, é esse, assim, principalmente no relacionamento. Tenha o tempo aí de ajuste, mas volte porque o marido casou com você, né? O seu companheiro, o seu marido, ou seja quem for do seu lado, se for uma mulher, se for um homem, não sei, mas foi com você, né? Não foi com... E, inclusive os filhos vieram dessa relação. Vieram dessa relação e é para acrescentar, né? Não pode diminuir. Então eu acho que seria mais ou menos por aí. Ai, gente, obrigada, Helena, linda demais. Olha, gente, é isso aí. Aproveita, já compra o vinho, a champanhe, compra o vinho. Olha aqui, gente, olha aqui, você dá conta? É muito olha, cara de pau. Eu espero que vocês tenham gostado e assim, como a Nena falou, né? Não existe certo ou errado, a gente está aqui só para poder falar de uma forma da maternidade, mas é porque realmente eu vejo a Nena nesses 3 âmbitos, né? De mulher, de esposa e de mãe, de uma forma muito natural, e ela realmente buscou isso e deu certo, tem sucesso, graças a Deus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Um beijo, fica com Deus. Te amo. Você também é uma inspiração, viu? Lindona.